Capítulo 10. O maior demônio. Meu pai sempre me levou a questionar o meu conhecimento, a desafiar meus apegos e a descobrir novas formas de compreensão. Ao longo da minha formação, ele sempre me apresentou enigmas. Um dia ele me perguntou: Miguel, sabe qual é o maior demônio do mundo? Pensei por um momento e, em seguida, respondi que não com a cabeça. É o amor, respondeu ele, com um leve sorriso nos lábios. Como pode o amor ser o maior demônio do mundo? Perguntei, achando aquilo muito suspeito, e senti minha reação emocional se espalhar pelo meu corpo. Partindo de algum lugar em torno da minha barriga, senti a irritação de uma criança que sabe que o pai está prestes a estourar outra de suas bolhas favoritas. Resolva o enigma e você vai descobrir, disse ele. Olhei para o meu pai, o homem que escrevera o livro O Domínio do Amor, desconfiado. O amor não pode ser o maior demônio do mundo. Eu praticamente gritei. Somos o amor, compartilhamos amor. Amor é tudo o que somos. A isso, ele simplesmente respondeu: Miguel, resolva o enigma. E foi embora. Pensei sobre o assunto, mas aquilo não fazia absolutamente nenhum sentido para mim. Somos amor. Nascemos no amor. Como ele pode sequer dizer que o amor é um demônio? E supostamente o maior demônio de todos? E se eu sou amor, como eu posso ser o maior demônio do mundo? O enigma ficou sem solução na minha mente durante algum tempo. Depois veio o meu momento de clareza, do tipo que chega do nada e coloca a pessoa no caminho que a orienta pelo resto da vida. Chegou enquanto eu estava assistindo ao jogo do San Diego Chargers contra o Oakland Raiders, dois times de futebol americano que são grandes rivais. Tenho consciência do meu nível de apego ao Chargers. Quando os vejo jogar, faço uma escolha consciente de me envolver no jogo e rapidamente vou para um nível 3 de apego. Às vezes vou até mesmo para o nível 4. Talvez seja por isso que minha epifania tenha vindo durante um jogo de futebol. Nos primeiros 15 minutos desse jogo, a televisão de repente ficou sem som. Havia algo de errado com a TV ou com a transmissão, e o jogo não tinha som de jeito nenhum. Não conseguia ouvir o que estava acontecendo. Percebi ali uma oportunidade para praticar um exercício. Desafiei a mim mesmo a assistir ao jogo como se eu nunca tivesse assistido a um na vida. Meu objetivo era desaprender ou deixar de lado o que eu sabia sobre futebol americano e simplesmente curtir a cena à minha frente. Eu queria me desligar de todas as minhas preconcepções. Levei um bom tempo para deixar de descrever a mim mesmo o que estava acontecendo no campo e apenas assistir ao desenrolar do jogo. Vi dois times em combate e comecei a aprender suas jogadas e ações, assumindo uma nova perspectiva. Comecei a ver cada ação como estava se desenrolando de verdade. A minha mente ficou em silêncio e eu simplesmente assisti. Formou-se uma conexão mais profunda entre eu e o que estava acontecendo no campo naquele momento. Eu estava entusiasmado com o jogo de ambos os times. Após cerca de meia hora, o som voltou, e eis que agora havia duas vozes a descrever o que estava acontecendo, a narrar cada momento. Os narradores estavam me dizendo em que eu deveria focar, e pude sentir minha atenção sendo guiada até o momento em que eu não estava mais assistindo ao jogo como antes. Em vez disso, passei a ouvir o que estava sendo dito. Os narradores me diziam quando torcer e quando não torcer. Explicavam por que a bola era lançada, por que um touchdown era possível
E por que a defesa estava tão boa? Depois começaram a falar de coisas que nem estavam acontecendo no campo, porque um jogador estendeu o contrato, quem deveria ser negociado, qual jogador nem merecia estar no time. Passei a prestar atenção apenas ao que as vozes queriam que eu visse, à medida que davam destaque às jogadas mais impressionantes, com toda a empolgação, e expressavam decididamente a desaprovação de jogadores fracos. Quando o jogo terminou, só consegui recordar o que aqueles comentaristas esportivos queriam que eu lembrasse. Somente vislumbres da realidade, um touchdown, uma grande tacada ou um magnífico passo que brilharam em toda aquela narração. Na cobertura transmitida logo depois, cada momento do jogo foi relatado. Ao que parecia, eu precisava de uma equipe de narradores para me dizer o que eu tinha acabado de ver. Foi quando, subitamente, percebi que eu tenho aqueles mesmos comentaristas em minha própria cabeça. A única diferença é que eles têm a minha própria voz. Assim como tomar um gole de vinho e pensar sobre a região e a variedade das uvas, em vez de desfrutar da experiência, deixo que os narradores falem sobre qualquer coisa que me chame a atenção, normalmente algo a que já sou apegado. Isso me afasta da experiência do momento presente, da mesma forma que uma tira de borracha muito esticada escapa e volta para trás. Os narradores são as vozes do filtro do que sabemos, os pensamentos e as crenças que constroem nosso sistema de crenças. Foi a isso que meu pai se referiu como a voz do conhecimento. Chamo-as simplesmente de narradores. Na tradição tolteca, há um símbolo que usamos para descrever toda a conversa em nossa mente, o mitote, que significa 1000 vozes falando ao mesmo tempo. Essas vozes estão todas tentando chamar sua atenção, e as que falam mais alto normalmente são aquelas que se manifestam sob a forma de um apego. Alguns narradores podem falar da distorção, enquanto outros podem falar da verdade. Usando a razão, somos capazes de detectar a diferença entre as duas, mas é difícil distingui-las se estivermos apegados a elas. Nossa percepção do mundo depende dos narradores a que estamos apegados, pois criamos nosso mundo à imagem deles. É claro que sempre compreendi isso em um nível intelectual, mas por meio dessa experiência, finalmente compreendi em um nível muito mais profundo e intuitivo. Os narradores são a personificação de nossos apegos às coisas, às ideias, às crenças. Eles podem nos manter enraizados nas experiências passadas enquanto tentamos dar sentido ao presente. Tendemos a encaixar novas experiências de forma organizada em nossas pré-concepções. Essas vozes também nos mantêm focados em algum objetivo idealista para nós mesmos, algo para alcançar no futuro ou algo que podemos até nos convencer de que nunca alcançaremos, mas mesmo assim achamos que é algo pelo qual devemos nos esforçar. Voltando a atenção novamente para o amor, nossos narradores também representam um papel importante em nossos relacionamentos. Quando eu era mais jovem, me apaixonei por uma linda jovem. Mas, depois de algum tempo, apenas desfrutando do nosso amor um pelo outro, nos acomodamos e nosso relacionamento caiu na rotina. Começamos a encontrar algumas falhas nele e a discutir sobre como as coisas deveriam ser para que aquele relacionamento atendesse às nossas expectativas. Eu não tinha ideia do que realmente se passava na cabeça dela, além das coisas que ela me dizia. Entretanto, eu sabia o que estava se passando na minha. Os meus narradores estavam comentando:
Para ser a namorada perfeita, ela deveria ser dessa forma. O nosso amor deveria ser desta maneira. Ela faz isso para me controlar. Como posso fazê-la feliz? Eu deveria fazer isso. Todas as coisas que meus narradores me disseram estavam baseadas no meu apego ao que eu acreditava que um relacionamento deveria ser, para que continuássemos amando um ao outro. Todas essas expectativas foram informadas pela minha experiência passada e pelas crenças que adquiri enquanto crescia. Permiti que meu conhecimento analisasse como deve ser um relacionamento e acreditei nele. Eu não estava mais em conexão ou em comunhão com a minha amada. Minha atenção estava voltada para a voz dos meus narradores. Na época, eu podia ver que, embora nosso amor ainda estivesse lá, nosso apego às ideias sobre o que achávamos que deveria ser o amor acabaria ficando em nosso caminho. Isso tudo aconteceu porque demos ouvido aos nossos narradores. E assim, através dessa percepção do jogo de futebol e da observação do meu relacionamento, finalmente compreendi o que meu pai quis dizer, afirmando que o amor é o maior demônio. Em vez de simplesmente experimentarmos o amor, estamos apaixonados. Ouvimos nossos narradores explicarem como se deve sentir o amor, o que nos faz dignos dele, quem deveria nos amar e como deveriam expressá-lo, o que precisamos fazer ou alcançar para amarmos a nós mesmos, e o que os outros precisam fazer para receber nosso amor em troca. Começamos a acreditar na análise dos narradores do que deve ser o amor e a nos tornar apegados a essa convicção. Então, impomos isso a nós mesmos e aos outros, criando assim uma imagem distorcida do amor. Os narradores nos convencem de que, se conseguirmos alcançar uma perfeição imaginada, seremos tão cheios de amor que a vida será serena a partir daí. Mas o que realmente acontece é que tornamos o amor condicional. E se continuarmos a seguir a orientação dos nossos narradores, ficaremos da infância até a idade adulta e até depois apegados à ideia de que precisamos encontrar uma personificação viva do que é o verdadeiro amor. Para estar apaixonado, precisamos ter alguém para amar. E é claro, essa pessoa precisa nos amar também. Ficamos totalmente desconectados nesta parte. Formamos nossa ideia de amor através de reforço positivo e negativo, da mesma forma que fazemos quando criança, sempre buscando a aprovação dos pais, ansiando pela aceitação deles e nos diminuindo diante da desaprovação. Esse tipo de amor tem tantas condições agregadas que o sofrimento é inevitável, e assim o amor se torna o maior demônio de todos. As nossas distorções transformam o anjo do amor incondicional em demônio, um símbolo da distorção da verdade, o que provoca o medo exagerado, distorce ainda mais nossa visão e cria um inferno pessoal para nós mesmos. Quando olhamos no espelho e não vemos um reflexo do amor, isso significa que não estamos conseguindo ver além da névoa, que distorce nossa visão e nos faz pensar que o amor é algo que precisa ser adquirido. Se olharmos nosso reflexo e em nossos olhos, veremos o que está além deles, veremos a verdade. Não há necessidade de perseguir o amor quando somos o amor. Simplesmente nos livramos do nosso apego ao que esperamos ver para que possamos enxergar além disso. Desligamos o volume dos nossos narradores, a voz do nosso conhecimento e simplesmente nos envolvemos com o presente. E então a verdadeira imagem do amor vai aparecer. Sempre fomos amor.
Mas crescemos tão acostumados com o reflexo enevoado e distorcido do amor que não nos permitimos ver ou aceitar que não sabemos como viver sem isso, o que é a maior mentira. Entretanto, enquanto nos tornamos conscientes do nosso apego e decidimos deixar de lado a distorção, a motivação para mudar vem do nosso próprio amor, e isso nos dá toda uma nova perspectiva sobre a vida. Essa motivação genuína é o assunto da próxima sessão. Quando abandonamos o apego aos nossos narradores, especialmente seus julgamentos e críticas, e aceitamos a nós mesmos como somos, o amor condicional não vai mais ser o motivador que nos leva a mudar. Por exemplo, se olho no espelho e digo: "Ei, Miguel, você está fora de forma. Ninguém vai levar você a sério desse jeito. Você precisa perder um pouco de peso." Estou sendo motivado pelas opiniões distorcidas dos meus narradores. Porém, quando olho no espelho e digo: "Ei, Miguel, você é sua versão perfeita neste momento, e eu o aceito completamente. No entanto, entendo que você possa querer perder alguns quilos para ser mais saudável." Assim, estou sendo motivado a fazer mudanças pelo desejo de me cuidar, que vem do meu amor próprio. Fazer uma dieta não é uma condição para que eu me aceite. Em vez disso, reconheço a verdade do meu estado nada saudável e decido fazer uma mudança, não porque o amor condicional tenha forçado, mas porque me amo e me aceito. Adotar medidas para melhorar nossa saúde, mudar de carreira ou realmente fazer algo que vai transformar nossa vida, geralmente é um processo emocional. O medo do fracasso ou de não atingir o objetivo a que nos propusemos muitas vezes nos impede de tomar medidas e, na verdade, perpetua o que não queremos. Em um episódio da série Frasier, Frasier luta contra o seu passado e tem uma alucinação de todos os seus amores antigos. Ele chega a uma conclusão que ilustra bem meu ponto de vista. Sou sozinho porque tenho medo de ficar sozinho. Ele não dá uma chance ao amor porque tem medo de fracassar e depois ter que sentir a dor da rejeição. Felizmente, ele percebe que o único caminho a seguir é abandonar as feridas que o mantêm no passado. Acreditar que precisamos evitar a rejeição a todo custo é uma crença muito comum. Por exemplo, se alguém diz "não estou atraído por você", você tem uma opção sobre o que fazer com esse conhecimento. Pode aceitar a verdade sem o narrador e perceber que isso não tem nada a ver com você, e sim com a pessoa e as preferências dela. Isso continua sendo difícil de ouvir, mas é algo simples e termina aí. A outra opção, e infelizmente a reação mais comum, é adotar a preferência da pessoa e usá-la contra si mesmo para reforçar alguma crença negativa que você tenha. Ela não se sente atraída por mim, porque estou acima do peso, sou muito baixo, etc. Dessa maneira, você acaba usando a preferência da outra pessoa para convencer a si mesmo de que não merece seu próprio amor ou aceitação. A motivação para fazer melhorias, de repente, se torna condicional. Se eu perder alguns quilos, talvez ela goste mais de mim. Ou talvez alguém ainda melhor se sinta atraído por mim. De qualquer forma, você está fazendo uma escolha. Pode deixar a sua autoaceitação ser subjugada pelo gosto ou opinião de outra pessoa, ou pode aceitar que ela declare o que é verdade para ela, sabendo que isso não muda quem você é. Na minha experiência, o único motivador que traz mudança duradoura é o amor próprio. Quando me amo e me aceito, quero tratar bem a mim mesmo e ser o mais saudável possível, e somente então
tenho a liberdade para me desintoxicar de qualquer coisa que tenha subjugado a minha vontade. Quando se trata de ser motivado pelo amor próprio para fazer mudanças na vida, não há essa coisa de você pode e você deve. A frase-chave aqui é: quero fazer essa mudança por mim. Quando disser sim para esta opção, pode começar o processo. Fazer isso por si mesmo, em vez de para agradar aos outros ou para seus narradores, faz toda a diferença entre criar uma mudança duradoura e uma ilusão temporária. Mesmo que você tropece ao longo do caminho, quando quer fazer uma mudança, você deve continuar a levantar, a exercitar a sua vontade como se exercita um músculo. À medida que a sua vontade se fortalece, você vai saber o que é paixão. A paixão é a expressão do amor, é o nosso eu autêntico, na forma da nossa intenção. Um objetivo, um resultado final, é simplesmente um foco que nos permite conduzir nossa intenção em determinada direção, desfrutando de todo o processo que nos leva àquele ponto porque estamos vivendo através dele. O amor autêntico é o maior motivador para abandonar os apegos, enquanto o amor condicional apenas os fortalece. Saber a diferença é fundamental quando entramos no processo de liberação das condições e compromissos que nos impedem de vivenciar nossa autenticidade. É na raiz disso que se define como nos relacionamos com nós mesmos e com as pessoas em nossa vida. Não posso dar o que não tenho. Se tenho amor condicional, vou dar amor condicional. Se tenho amor autêntico, então vou ser capaz de dar amor autêntico. A melhor maneira de deixar de lado a ilusão é optar por aceitar a verdade como ela se apresenta a nós, ou seja, simplesmente como ela é. Como já foi dito, a verdade o libertará.